Olá a todos, chamo-me João Maio, sou ginecologista obstetra e esta é uma iniciativa do Anemia Working Group Portugal, com o objetivo de trazer as questões da anemia e a parte dos problemas relacionados com a mulher. Eu tenho como minha convidada a doutora Patrícia Di Martino, que vai fazer o favor de ter aqui uma conversa comigo, e, vai ser uma conversa curta, que temos 10, 15 minutos para falar sobre isto. Portanto, Patrícia, bem-vinda. Olá, João. Ah, É sempre um gosto. queria. Obrigado, é um gosto meu. Queria trazer-te, levantar o assunto com hemorragias vaginais Uhum, e anemia. Qual é a ligação que há entre as duas? Qual é a tua experiência? Força. certo. Bom, antes de mais, agradeço o convite do Anemia Working Group, na tua pessoa, e que é um prazer redobrado, não só o convite do Anemia, mas por seres tu a convidar. Em relação a essa questão que estás a colocar, é uma questão muito pertinente, porque realmente a hemorragia vaginal afeta muitas mulheres e é uma das principais causas de consulta, de motivo de consulta no dia a dia, não é? Portanto, digamos que é o nosso cotidiano. Acaba por ser uma causa muito frequente de anemia e de ferropénia também, porque a mulher está muito sujeita a Olha, o que é perda. ferropénia? Já agora, estamos a falar para o público em Ferropénia. A geral. ferropénia é a falta de ferro no sangue, portanto, que Ok. geralmente é E o ferro causada está ligado à anemia porque, quando há baixas de ferro, a seguir. consequentemente acontece a anemia, não é? Exato, porque é necessário ferro para formar hemoglobina e a hemoglobina em déficit é a causa da anemia, E, portanto, é a e já definição da agora, anemia, não é? desculpa lá interromper-te, mas já agora, para as pessoas em geral saberem, uma mulher, e nós estamos a falar sobretudo para mulheres, embora haverá homens que nos estejam a ouvir, a anemia é quando a hemoglobina está abaixo de 12 gramas, mais Na ou menos mulher, isto, só para terem uma exato, ideia, na mulher. exatamente. Portanto, a anemia, mas como é que tu relacionas a questão da anemia com a questão das hemorragias? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Pronto, a anemia, que pode ser uma consequência de facto da falta de ferro, ah, uma das principais causas é por perda. Portanto, a Ah, perda ok. de sangue exagerada, que acontece muito nas mulheres, sobretudo na idade reprodutiva, mas não só, haver outras causas do flúor orgânico que justifiquem estas perdas, mas a mulher tem esta questão, esta particularidade de perder sangue Portanto, de forma regular e por quando vezes perde por baixo, exageradamente. começa a ter menos a circular, não é? Exatamente, portanto, acaba por haver esse déficit por não haver um controle da perda de sangue. E às vezes é um bocadinho difícil para a mulher perceber, porque às vezes as mulheres estão habituadas a perder muito sangue e não valorizam, não é? Pronto. Acham que é Ah, normal. Acham que é normal. E, Tens portanto, muito essa experiência. às vezes as senhoras não valorizam muito e acabam até por já ter algumas queixas relacionadas com a tal ferropénia, portanto, a falta do ferro, como um cansaço, dificuldades de concentração, a falta de energia, Às vezes ah, pensam que é uma depressão, não é? e às vezes estados depressivos, inclusive, e que no fundo é apenas por falta de ferro, por menstruarem em demasia, não é? Pronto. Ok. É um E porquê é que bocadinho. elas podem menstruar em demasia? O que é que está na origem dessas menstruações? Uhum. Pronto, há várias causas, pode haver causas de questão a nível orgânico, não é? Portanto, podem haver alterações como miomas ou pólipos, ou mesmo uma hiperplasia ou uma doença maligna, O eventualmente. que é isto dos miomas? O que é isto dos pólipos? O que é Pronto, isto da os miomas hiperplasia? são nódulos que se formam no útero, são benignos. O útero é como se fosse um músculo gigante, não é? Gigante, tão grande, e os nódulos, Uhum. os miomas, são pequenos novelos de fibras musculares que, quando estão em contacto com a cavidade do útero, sangram. Podem Portanto, os essas miomas não são cancros. não, são tumores perfeitamente benignos, não é? Ok, ok. Já os Ao pólipos contrário dos pólipos, que podem nem sempre pode exatamente, acontecer o isso. pólipo é como se uma pregazinha que se forma na cavidade uterina continuasse a crescer e formasse como se fosse, assim, um dedo de luva de carne pendurado. Pois. Só que essas células podem degenerar, podem ter comportamentos diferentes e, portanto, quando existe a suspeita de ter um pólipo em vez de um mioma, tem que se ir investigar, tem que ter a certeza se é ou não é, remover e mandar para a análise. Portanto, aí já é um percurso um bocadinho diferente, E não é? deixa-me só dizer-te, perguntar-te e partilhar contigo também. As pessoas em geral não percebem muito bem porque nem todos os miomas fazem sangrar. Exatamente, tem muito a ver com Portanto, a há pessoas que têm localização. miomas que sangram e miomas que não sangram. Exato. Eu às vezes costumo dizer que há miomas que são decorativos,
porque estão à superfície do útero e são Eu pequeninos. digo que é uma parecem árvore de Natal, que são as bolinhas da árvore de Natal. eu às vezes chamo-lhe as orelhinhas do rato Mickey, mas pronto, isto são pormenores. Os nódulos que atingem a cavidade, esses sim é que Estão podem dentro da fazer sangrar, cavidade, estão é que lá para podem dentro. provocar hemorragia. Claro. Exatamente, Que é o que acontece com os pólipos, que também fazem sangrar por isso. exatamente. Essas são duas Mas das também grandes são causas benignos. orgânicas Ok. da perda de sangue. E depois há situações em que pode haver alteração daquela camada, há um nome assim mais complexo que se chama hiperplasia, que quer dizer que a camada cresce de uma forma desorganizada, e que pode também sangrar, ou pode mesmo haver um processo Pode de malignidade. malignizar mesmo. Claro. E, portanto, isso causa hemorragias, ou seja, há a Exatamente. hemorragia normal da mulher, que é menstruar X dias por mês, pode ser mais abundante ou podem menstruar fora do tempo em que estariam à Exatamente. espera de menstruar, não é? Exatamente. A gente chama isso metrorragias, já não se chamam É. assim, mas pronto. Agora já lhe chamou hemorragia uterina anómala, que é um nome todo Exatamente. pomposo, mas É. antes de facto chamávamos metrorragia ou menorragia, portanto no fundo é uma hemorragia em quantidade superior ao expectável ou em frequência aumentada e Ok. que Então, pode dar esses sintomas. ok. Depois também há E diz-me uma causas coisa. a Ah, nível sim, desculpa. hormonal. Pronto, também Pois há é causas isso. do foro hormonal, nomeadamente as disfunções, quer do ovário ou do endométrio, portanto, são O ou endométrio é a camada que cobre o útero por o dentro, não é? tapetezinho que tapa a O cavidade por tapete. dentro, exatamente. Alterações a nível de um outro sistema, que é o sistema da coagulação, aquele sistema que entra em ação quando uma pessoa se magoa e faz uma nódoa negra, Ok. ou uma hemorragia do nariz que para de sangrar, portanto, esse Portanto, e essa mecanismo alteração pode de causar mais travar, tendência à de à travar a hemorragia, não é? hemorragia, pode não estar a funcionar corretamente e, portanto, quando a mulher sangra, sangra mais do que o expectável também. Ok. E o que é que tu fazes nesses casos? Quando são essas disfuncionais, quando são essas que têm a ver com a questão hormonal, o Bom, que é que tu fazes? essencialmente também é importante nós tentarmos perceber se há uma causa que se possa detectar a nível das análises, portanto, fazer um período de análise para ver se há ali alguma questão desse foro, ah, e excluir também a parte que falámos há pouco, a parte orgânica, da possibilidade do mioma ou do pólipo. Portanto, isto passa por uma avaliação da mulher, portanto, tentar perceber como é que ela caracteriza a sua perda de sangue e depois fazer exames que nos permitam perceber a origem, não é? Portanto, perceber se é uma coisa Portanto, mais que se sim, que entre tratares exige com uma pílula, não é? Ou não, outras formas de tratar que são truques que a gente não vai dizer aqui, se não dizemos exatamente, tudo. não vamos revelar tudo, não é? Mas de Exatamente. Ou é facto tratar numa pílula ou fazer outras coisas e cirúrgicas, não é? exatamente, portanto, se for uma coisa do foro hormonal, com hormonas pode-se controlar, e a pílula é o clássico, a nossa arma clássica para controlar a disfunção hormonal, não é? Se for uma coisa orgânica, temos que intervencionar, portanto, remover, e corrigir. Mas isso Ah, das coisas das hormonas as senhoras não gostam muito, ou como é que é? Pois, é verdade, mas faz parte de ser mulher, ter hormonas, a mulher passa a vida nisto, ou não tem Exatamente. hormonas, ou deixa de ter hormonas, ou tem a mais, ou tem a Claro. menos, a mulher é muito complexa e O passamos a facto é vida que a nesta gente só análise, neste equilíbrio. trata a complexidade da mulher com hormonas, porque esse é Exato. o verdadeiro tratamento. E é importante também nesse estudo analítico perceber se realmente já existe ou não a tal ferropénia ou a tal anemia. Portanto, essa pesquisa também é feita no sentido de perceber se já há uma interferência a esse nível que implique um tratamento acrescido, nomeadamente uma toma de ferro, por exemplo, que é muito comum instituir-se quando há, de facto, Né? déficit. Por Portanto, causa da anemia. Mas tens por que um, tratar a causa ao mesmo tempo, não é? Quer exato, dizer, portanto, por um lado, imagina que ela interferimos tem isso. na, Isso. na, na, na origem, na perda, portanto, reduzimos a perda e, por outro, Uhum. aumentamos a ingesta, o aporte. Portanto, é quase como se fosse um, Claro. um sistema de vasos funcionantes, não é? E Comunicantes. quando, e Eh, quando tu, e quando tu corriges essa perda cirurgicamente, portanto, quando fazes hormonas, dás medicamentos, fazes pílulas ou dispositivos intrauterinos medicados, não é? há Também várias existem, formas de que as fazer pessoas controle hormonal, conhecem não é? isso. E, portanto, essa é uma forma, mas tu também, quando fazes esses tratamentos cirúrgicos, que é tirar os tais miomas, os tais pólipos, ou diagnosticar as tais hiperplasias, que são as tais situações que caminham para a malignidade, mas quando fazes esses tratamentos cirúrgicos, tu como é que tu fazes? Tratas só a parte cirúrgica e esqueces a anemia? Tratas só a anemia e vais dando em cima enquanto ela perde?
tratas as duas, que cuidados é que tens, como é que fazes isso? É, geralmente há uma combinação dos 2 fatores, não é, porque quanto mais depressa restabelecermos a normalidade, também mais depressa a mulher se sente com mais energia e se sente melhor e mais recuperada, não é? Portanto, o aporte do ferro, ao mesmo tempo que removemos o fator que provoca o aumento da perda de sangue, são 2 coisas que funcionam ao mesmo tempo, não é? Portanto, são 2 armas a que podemos recorrer concomitantemente, portanto, ao mesmo tempo uma da outra. Portanto, por um lado, damos o ferro, fazemos um controle, vemos qual é a resposta que existe e ao remover o fator da perda de sangue, deixa de haver essa perda exagerada e as coisas vão se equilibrando uma à outra. Claro. Portanto, E eu aqui até queria deixar aqui um alerta que as pessoas, quando são operadas para tirar os tais miomas ou pólipos que seja, com anemias muito graves, isso às vezes acontece que elas acabam por ter que ser transfundidas, porque a perda de sangue era tanta que ela exato, tem que ser uma transfusão. Então, há uma boa ideia que é melhorar as condições, retirar-lhe a anemia minimizar, para a poder operar. E essas certo. formas podem ser feitas com tratamentos, como queres explicar isso? Não, Como, acho que há uma área muito importante a esse nível, do qual tu gostas muito de falar, que é um nome assim pomposo, que é o Patient Blood Management, quer dizer, no fundo, o gerir o sangue do doente, não é? E que é uma prática que consiste em, tem vários fatores, e tu explicarás isso até melhor do que eu, mas um deles é antes de intervencionar de forma uma situação cirúrgica que pode aumentar a perda de sangue, realmente otimizar a quantidade de sangue em circulação na mulher para que essa perda não seja tão significativa, possa ser necessário ter que recorrer a uma transfusão de sangue por causa da transfusão ou intervenção outras cirúrgica. complicações relacionadas com Fala-nos lá, isso. fala-nos lá tu um bocadinho aí do Não, eu PBM, que só tu tanto quero gostas. alertar para isso, no sentido em que é importante tratar a anemia quando se vai fazer a cirurgia. Portanto, as Exato. coisas têm que estar as duas equilibradas para que a cirurgia aconteça de uma forma sem grandes riscos e que a mulher seja operada e mantenha o seu equilíbrio e não tenha essas consequências. Claro, Diz-me claro. só que. Sim, 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 diz. E dizer que também há cirurgias que são mais propensas à perda de sangue do que outras. Claro. E há a possibilidade de intervencionar estes tais miomas ou pólipos que estão a nível da cavidade por uma via, a via vaginal, que é uma via que se considera minimamente invasiva, ou seja, não é feito um corte na barriga da mulher, não tem que ser anestesiada, não tem uma série de complicações associadas à ida para o hospital e que, de uma forma relativamente simples para a mulher, mas que para nós implica uma formação significativa, de uma Exatamente. forma relativamente simples para a mulher, conseguimos remover a causa sem lhe aumentar a hemorragia associada ao procedimento. Oh, Chama histeroscopia, que é sempre uma palavra que as pessoas têm dificuldade em dizer, que é exatamente, a histero, que é de útero, histeroscopia. e escopia, que é espreitar para dentro do É, útero. E por mas histeroscopia, de facto, é é uma a técnica de técnica que tu eleição. fazes muito, muito e eu também faço, que Fazemos. realmente permite tratar-se com muito menos riscos e com muito menos hemorragia, as As doentes causas com estas orgânicas, portanto, os tais causas pólipos ou miomas. orgânicas. Sim, Exatamente. senhor. Só para terminar, quais são as consequências de não tratar? Não tratar estas coisas, estas hemorragias e as anemias. Claro. No fundo tem a ver com aquilo que falámos um pouco já pela rama, que são as consequências da falta de ferro e da falta de hemoglobina. Portanto, a pessoa fica mais limitada, fica mais cansada, tem uma série de sintomas em que há redução da sua qualidade de vida, que interfere até a nível no relacionamento com os outros, na família, o sentir-se com E energia, até capaz pode de desmaiar, trabalhar, não é? Perder os certo? sentidos, magoar-se quando cai, Exatamente. ter situações complexas devido a uma anemia grave, não é? Que às vezes só com transfusão é que se tem que resolver. Exatamente, a minha Portanto, quando porção tudo grave isto implica se mesmo um podia evitar, internamento, um claro, internamento claro, hospitalar e uma eventual transfusão, ou inicialmente até um ferro que se dá pela veia, não é? endovenoso, Portanto, claro. há uma série O de ferro situações endovenoso que cada seriam vez mais eu evitáveis. vejo as senhoras fazerem. Diz isso? E o ferro endovenoso que vejo cada vez mais Exatamente, senhoras exatamente. fazerem na nossa clínica. Claro que sim, Patrícia, claro nós que sim. chegamos aos 15 minutos.
Foi, Isto já passou a passou. correr. Já acabou, portanto já não há mais. Pá. Pronto. Deus. Olha, Temos que quero-te combinar outro agradecer. dia, então, Temos que combinar para outro outro dia falar assunto. sobre questões da obstetrícia, por exemplo, da gravidez, que também tínhamos muito para falar sobre anemia e gravidez. Podemos É fazer isso. verdade, não chegámos aí. Olha, Olha, João, foi um espero que gosto. eu Obrigada pelo também eu convite gostei muito de te ter aqui mais uma vez. e E até muito uma obrigado. O próxima. Anemia Working Group agradece. E Obrigada, eu. pronto, eu espero que as pessoas tenham percebido as questões e que tenham chegado às pessoas. Muito Espero que obrigado. sim. Obrigada, eu. Em resumo, ficamos a saber que as hemorragias vaginais estão associadas a problemas de função hormonal nas mulheres, a problemas de função de questões morfológicas, ou a presença de miomas ou pólipos ou outras condições até malignas, e que essas perdas de sangue se traduzem em anemia. Ora, tratar a anemia e tratar as causas da anemia, conforme foi dito, é realmente fundamental para tratarmos esta questão da anemia, da hemorragia vaginal na mulher. Muito obrigado.